Olha, hoje a gente mergulha numa frase que, nossa, deu muito o que falar. Foi dita pelo presidente Lula, né? Aquela: se eu não for à Suprema Corte, eu não governo mais o país. Bem forte e acendeu o debate para todo lado. A gente tem aqui bastante material, sabe? Análise sobre esse episódio, o contexto político todo por trás, as tentativas de dar uma amenizada na fala e, claro, as reações que foram muitas. E a nossa missão aqui é ir além da manchete, né? Tentar entender o que essa frase sinaliza mesmo sobre o jogo de poder, Planalto, Congresso, STF, como é que tá essa relação hoje no Brasil e o que isso quer dizer para governabilidade. Ok, vamos descompactar isso então. A frase exata foi dita em 2 de julho de 2025, né? Foi. Se eu não for à Suprema Corte, eu não governo mais o país. Esse é o problema. Cada macaco no seu galho. Ele legisla e eu governo. Bem direto ao ponto, hein? Extremamente direto. E o estopim, né, o gatilho para essa declaração, foi a derrubada pelo Congresso. Isso foi no fim de junho. Eles derrubaram um decreto do presidente que aumentava o IOF, o Imposto sobre Operações Financeiras. Ah, o IOF. Lembro disso. Pois é. E o Congresso usou um decreto legislativo para isso, o 176 de 2025, que é justamente a ferramenta que eles têm para assustar atos do Executivo que eles consideram que estão extrapolando, sabe? Entendi. E aí o presidente não deixou barato, né? Foi logo justificando porque levar a briga pro STF, falou que mexer no IOF por decreto era prerrogativa dele, do presidente, disse que era um ajuste tributário para beneficiar os mais pobres. Isso. E bateu no Congresso, chamou a ação de absurda, disse que era movida por interesses de poucos que tinham até quebrado um acordo. E a cartada final: a justiça resolve. Mas essa visão da AGU de que o Congresso invadiu a área do Executivo não foi consenso, certo? Não, de forma alguma, a AGU, a Advocacia Geral da União, de fato foi nessa linha. Violação da separação de poderes pelo Congresso. Mas, nossa, a reação do outro lado foi bem forte e imediata. Só que antes dessa reação mais, digamos, explosiva, teve uma tentativa de controle de danos, não foi? O ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, que já foi do STF, ele tentou botar uns panos quentes. Disse que a fala não era para ser levada assim, literalmente. Exato. O Lewandowski buscou contextualizar. Ele mencionou as dificuldades que a gente sempre tem aqui com o presidencialismo de coalizão, né? Sim, aquele quebra-cabeça para conseguir apoio. Isso. O presidente precisa negociar o tempo todo com um Congresso super fragmentado para aprovar qualquer coisa. E ele falou dessa fragmentação político-partidária. Aí ele justificou o recurso ao STF como algo, digamos, normal. Parte do papel da corte de resolver esses conflitos entre instituições. Para ele, a questão técnica era: quem é que pode estabelecer as alíquotas do IOF? Basicamente deixou a bola para o STF decidir. E essa escalação do Lewandowski para essa tarefa não parece coincidência, né? Tem todo um histórico de proximidade dele com o Lula, com o PT. A ida dele para o Ministério da Justiça foi vista por muita gente como um reforço dessa ponte Planalto-STF, quase um curador dessa relação. Isso sempre levanta aquela pulga atrás da orelha sobre independência, né? Olha, o que é fascinante aqui é como esse caso se encaixa, assim, perfeitamente no fenômeno que a gente chama de judicialização da política no Brasil. Cada vez mais a gente vê disputas que são, na essência, políticas, sendo resolvidas nos tribunais. É verdade. Isso tem várias causas, né? Uma certa desconfiança na política tradicional, talvez, e também o papel bem mais ativo que o STF assumiu depois da Constituição de 88. Aliás, é interessante notar, este governo Lula já tem um número recorde de ações levadas ao STF, tentando validar atos do governo ou reverter decisões do Congresso. É aí que a tensão sobre a separação de poderes fica bem clara, né? De um lado, o governo com a AGU falando: o Congresso exagerou, invadiu nossa competência. Do outro, os críticos dizendo: não, é o Executivo que está tentando atropelar o Legislativo, enfraquecer os freios de contrapesos. E a oposição reagiu com tudo. Falaram em guerra ao Congresso, afronta à democracia, ameaçaram até obstruir a pauta do governo. Foram palavras bem duras do líder Zucco, por exemplo. Exatamente. E isso joga a gente bem no centro do debate.
Essa busca constante pelo STF para resolver essas coisas é uma interferência indevida no legislativo, talvez até um aparelhamento, como alguns críticos falam, ou é um caminho legítimo previsto na Constituição para resolver impasses. Quem argumenta que é interferência, pega a própria fala do presidente, indicando essa dependência. Pega os laços do Lewandowski, o volume de ações e critica um suposto ativismo ou até espírito ditatorial do STF em pautas do Congresso. Por outro lado, quem defende que é legítimo lembra, o STF é o árbitro final desses conflitos constitucionais. Argumentam que o Executivo teria sim a prerrogativa sobre um imposto regulatório como o IOF e que recorrer à justiça é um direito democrático, Especialmente quando o cenário político está muito travado, muito polarizado. Então, o que tudo isso significa, no fim das contas, fica parecendo que essa briga pelo IOF e a declaração do Lula não são um caso isolado, um raio em céu azul. São mais um sintoma, talvez um sintoma agudo, das dificuldades do nosso presidencialismo de coalizão e dessa dependência cada vez maior do judiciário para destravar o jogo político. O recado parece ser, se não consigo no Congresso, eu vou para o STF. Precisamente. E a linha que separa a negociação política, que é legítima e esperada, da decisão judicial. Essa linha está ficando cada vez mais borrada, mais tênue. Isso levanta questões bem importantes sobre onde realmente está o poder de decisão e qual o papel de cada poder na República hoje. Isso levanta uma questão importante para a gente pensar. Quando disputas sobre impostos, sobre políticas públicas, sobre poder mesmo, são rotineiramente transferidas para os tribunais. Como é que isso afeta, a longo prazo, a confiança do público, e não só nos políticos, que podem parecer incapazes de resolver suas diferenças, mas na própria imagem de imparcialidade que os tribunais precisam ter para funcionar bem? Fica aí a reflexão.